No programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Muitas pessoas têm dúvidas de como organizar o fluxo de caixa de sua empresa. Confira algumas dicas de como estruturar um fluxo de caixa e evitar problemas futuros. Uma boa noite de sono. No programa de hoje, vamos conhecer uma empresa que sabe muito bem o que o nosso corpo precisa para ter um bom descanso. Nossa reportagem acompanhou 2 importantes eventos. Confira em nossa agenda. E direto de nossos estúdios, uma entrevista com o deputado federal Aldo Rebelo. Para que uma empresa cresça, é essencial que o empreendedor monte uma planilha com o fluxo de caixa, o acompanhamento das contas a pagar e o dinheiro a receber. O empresário que acompanha de perto os lucros e despesas do seu negócio tem melhor noção dos gastos e volume das compras. Assim, pode minimizar os riscos de problemas futuros. O fluxo de caixa informa a posição atual da empresa e a posição que ela terá ao longo de um período. Isso permite que o empresário perceba que ele precisa reagir a determinada situação. Por exemplo, se ele vê que haverá uma quebra de caixa em determinado momento, ele pode estimular a área de vendas a vender mais, a área de compras, eventualmente, a renegociar um pagamento com fornecedores, ou então o próprio financeiro buscar uma operação bancária que venha a fechar o seu caixa. O dono da empresa deve sempre estar atento ao maior número de detalhes possíveis a serem considerados na hora de montar seu fluxo de caixa. O primeiro passo para se montar um fluxo de caixa é mapear quais são os agentes financeiros da empresa, quem impacta de algum modo nas receitas ou nas despesas da empresa. Em seguida, ele deve identificar qual é o período que se tratará o fluxo de caixa e qual a frequência que esse fluxo de caixa será emitido. Depois, identificar a ferramenta que conterá as informações do contas a pagar, do contas a receber, a previsão de vendas, a previsão de novas compras, a inadimplência que se prevê receber dentro de um período. Com o saldo inicial e todos esses valores, ele consegue identificar qual vai ser a posição do caixa ao longo do período e principalmente ao final do período do fluxo de caixa. Por outro lado, um fluxo de caixa com falhas pode trazer problemas. Os 2 erros mais comuns ao se elaborar um fluxo de caixa são confundir fluxo de caixa com uma lista do contas a pagar e o contas a receber. Fluxo de caixa é mais que isso. Além do a pagar e o a receber, ele tem todas as previsões financeiras do período que se trata. Montando seu fluxo de caixa com cuidado e seguindo as dicas dadas pelo consultor, ficará mais fácil para os empresários terem controle dos lucros e gastos em seus negócios. Nessa semana, aconteceram 2 lançamentos que são importantes aos empreendedores. Nossa equipe esteve nesses eventos e traz novidades a você, micro e pequeno empresário. Acompanhamos o lançamento do livro Nos Bastidores da Educação Brasileira, a gestão vista por dentro, de Fernando Augusto Trevisan e Antoninho Marmo Trevisan. Hoje nós estamos aqui no lançamento do livro Nos Bastidores da Educação Brasileira, como vocês estão vendo aqui, que reuniu professores, consultores, especialistas no tema, que colocaram a sua experiência, não é? Para permitir que professores, alunos, gestores, sobretudo gestores de universidades no Brasil, possam ter no livro um guia para a sua tomada de decisão. No mesmo dia, nossa equipe esteve no lançamento do livro de Mariana Aguilar de Grandeço dos Santos,
tudo o que você precisa ouvir sobre abertura de empresa. A proposta do audiobook, ele é um livro falado e ele tem uma linguagem muito fácil e de muito rápido acesso. Ele contém 80 minutos de duração, onde de uma forma muito rápida e fácil qualquer pessoa, não só profissionais do direito, não só contadores ou empresários mesmo, estudantes de direito e pessoas interessadas em abrir uma empresa e interessadas em manter a sua empresa, pode ter acesso à legislação brasileira e ter acesso a informações onde se dirigir para abrir a sua empresa, que órgãos consultar, se dirigir à junta comercial, que documentos levar, e que dessa forma essa é a proposta que a Saraiva tem para auxiliá-los aí a abrir uma empresa de uma forma consciente ou de manter essa empresa de uma forma consciente. Vamos saber um pouco mais sobre o papel do SIMP no Fórum da Micro e Pequena Empresa com o Dr. Marcos Tavares Leite. Como os senhores sabem, a SIMP coordena o Comitê Temático de Desburocratização e Desoneração da Micro e da Pequena Empresa, e assim nós vamos trazer a vocês um pouco do trabalho que vem sendo executado no Fórum em geral e neste comitê temático em particular. O Fórum tem trazido como uma questão prioritária o aspecto das compras governamentais, a regulamentação sobre o acesso da micro e pequena empresa nas licitações, nas compras públicas, federais, estaduais e municipais. Tanto a nível do governo em geral, das prefeituras, do Executivo Federal, mas como também em relação a autarquias, economias mistas, secretarias, em todos os âmbitos. A nível federal a coisa tem até se mostrado um pouco mais adiantada, mas nós ainda temos muitos municípios que não têm qualquer regulamentação sobre a participação de micro e pequenas empresas dentro dessas licitações, dentro da questão das compras públicas. E esse é um trabalho com o qual nós temos nos preocupado em orientar, em levar aos municípios e estados a importância da efetivação da lei, do cumprimento dela para o acesso da micro e pequena empresa nessas compras públicas. Esses são os temas principais que nós temos trabalhado, então, no âmbito do Fórum Permanente da Micro e da Pequena Empresa. Foi notícia. No último trimestre de 2009, os setores de eletroeletrônicos, telefonia celular e informática lideraram o ranking de compras. Para este ano, os donos de lojas especializadas esperam um aumento maior e estão fazendo maiores investimentos no setor. Um terço de nossas vidas passamos dormindo. Por esta razão, devemos investir em nosso descanso diário. No Fazendo e Acontecendo de hoje, vamos acompanhar uma empresa que conhece alguns segredos de uma boa noite de sono. A Vitorino tem 42 anos de mercado, tá? É uma empresa de pequeno e médio porte, tá? A gente atua basicamente na cidade de São Paulo, tá? Nossa especialidade é a fabricação de colchão. Uma boa noite de sono é consequência de uma série de fatores, como o tipo de colchão, a altura do travesseiro e a postura corporal. O cliente deve procurar primordialmente, a sensação que lhe agrada. Um colchão mais duro, para aquele que prefere um colchão mais duro, um mais macio para o mais macio, e sempre levando isso em primeira consideração e não a aparência do colchão. E no final das contas é deitando que você vai sentir o colchão e não olhando para ele. Um bom colchão é fruto de uma série de processos e cuidados especiais em relação às matérias-primas, montagem e acabamento. Normalmente, se a gente pensar na linha de espuma, existe o corte da espuma, que seria a espuma vem em bloco, a nossa parte é só a confecção do colchão, a gente não confecciona espuma. Então vem a espuma, a gente corta a espuma, aplica o tecido que passa de uma máquina que faz a parte de fechamento. Esse seria na linha de espuma. Na linha de molas você tem a parte de grampeação, você tem a parte de colagem, que você tem que fixar sobre a mola um feltro, uma espuma, e por último a colocação de